São eles que vão decretar o que vai acontecer com aquele menino. Até então, irmão, você, Estevão, está pregando para esse povo. Vai lá, prega para o povo, vai. Prega para o povo. Dá um microfone para esse menino aqui. Para falar de tudo aquilo que o Estevão falou, ele precisava de algo a mais do que apenas conhecimento da Bíblia. Ele precisava de relacionamento com o Deus da Bíblia. Eu acredito que esse é um dos principais problemas do cristão de hoje em dia. Conhecer a Bíblia, mas não o Deus da Bíblia. Conhecer a palavra, mas não o Deus dessa palavra. Esses dias o meu pai pregava uma palavra que tocou muito o meu coração. Ele já comentou várias vezes, mas sempre me ministra muito, sobre o Pedro. O Pedro estava desesperado por uma pesca milagrosa. Acontece, o milagre acontece, Deus entrega para ele o milagre, e imediatamente ele deixa o milagre de lado e vai com Jesus. Eu pergunto para vocês, qual o sentido disso? Depois de Jesus ter entregado para ele o milagre que ele pediu, ele deixa o milagre e vai com Jesus, porque ele decidiu. Ele deveria tomar uma decisão, ficar com o milagre ou com o Deus do milagre. O que o nosso irmão comenta ministra muito o meu coração, porque para quem é missionário consegue entender um pouco disso, deixar tudo que tem num país que já é conhecido para ele, apenas por causa de um Deus invisível, que pode parecer até um pouco de piada para alguns, mas é um Deus invisível que torna visível o invisível. Nós precisamos entender que nós somos a parte visível de Deus. Nós precisamos nos tornar a Bíblia daquele que não lê a Bíblia. Que as pessoas possam olhar para você e dizer: olha, eu não sei o que você tem, mas eu quero isso que você tem. Dizer: olha, eu não sei o que você experimenta na sua vida, mas parece que o mundo vai acabar e você tem paz, você está sereno. Porque você entendeu uma coisa, que céus e terra passarão, mas essa palavra jamais passará. E há milhares de promessas, há milhares de mensagens nessa palavra. O problema é que muitos não leem essa palavra. O nosso pai comenta muito uma coisa, ele diz: o que irá te sustentar no dia difícil não é profecia, não é talvez um lindo louvor, mas é a palavra. Mas essa palavra que nos apaixona tem um detalhe muito interessante: é o único livro que, para ser entendido, precisa de interpretação. Mas não é uma interpretação terrena. Nós viemos aqui à igreja para nos encher da palavra de Deus, mas nós não dependemos do pastor para conhecer Jesus. Nós dependemos de um desejo, de um coração que realmente deseje conhecer Jesus. Somente isso já é suficiente. Eu tenho umas pregações no final de semana. Eu vou comentar só um pouco do que eu já tinha preparado. Uma frase que o Senhor colocou no meu coração e me impactou muito: Jesus não veio ao mundo para restabelecer ou criar uma religião. Ele veio para restabelecer um relacionamento. E é isso que deve mover o nosso coração, é um relacionamento. Eu conheço Jesus, portanto eu não me preocupo com o que vem, porque eu conheço o Criador do mundo. O que o mundo possa trazer à minha vida, seja bom ou ruim, não me importa muito. Me importa o Criador desse mundo, que é o meu amigo. Para finalizar, eu gostaria de só deixar mais uma palavra para vocês.
quando Estevão está prestes a morrer, a palavra diz que ele olha para o alto. A palavra diz que há um sorriso no seu rosto. Parece louco, parece que não faz sentido. E roubo talvez um pouco do que o meu pai sempre prega. Resumindo um pouco nossa história, meu pai, ele é um herdeiro. Mas não é herdeiro de um reino, ele foi herdeiro de um prostíbulo. Meu avô, imigrante de Portugal a Venezuela, ele tinha um prostíbulo e essa foi a herança do meu pai. O certo é que eu também fosse o herdeiro de um prostíbulo. Mas olha que maravilhoso esse Deus invisível que entrou num prostíbulo, tirou esse homem do prostíbulo para mudar toda uma descendência. Hoje eu estou aqui dando uma mensagem porque algum louco na fé decidiu entrar no prostíbulo para tirar esse homem do prostíbulo. Então não me diga que o seu passado ou a sua vida atual não lhe permite se aproximar a Jesus. Com todo respeito, eu posso lhe dizer que é bobagem. O meu pai tinha um prostíbulo e hoje é pastor missionário no Brasil. Então não limite Jesus. O que o nosso irmão comentava, se derrame na presença dele. Nós temos uma frase na nossa igreja que virou um lema para nós: aquele que conhece Jesus não tem outra opção além de se apaixonar por ele. Se você não consegue se apaixonar, sinto muito lhe dizer, você não está conhecendo Jesus. Você talvez conheceu uma religião, ou talvez conheceu um bom pastor, mas quando você conhece Jesus, uma das coisas que mais me ministrava na adoração era que aqui no fundo havia um nome: Jesus. Que o pastor dizia assim: você se expõe à mensagem da cruz e você não chora, você não entendeu a mensagem. É suficiente ver o nome dele para quebrantar o nosso espírito, porque o nosso espírito reage. Para aqueles que conhecem sobre palavra, essa história de Emaús, a palavra diz que Jesus ressuscitou e caminhava com 2 discípulos que não perceberam que era Jesus até partir o pão. Então ali Jesus foi embora. Mas aí um deles comenta o outro e diz: você não percebeu que enquanto falávamos com ele, ardia o nosso coração? Essa palavra toca muito meu coração. Eles dizem que o seu coração ardia apenas de ouvir ele falar. Uma coisa que eu comentei antes de vir aqui a Estados Unidos, na última pregação lá no Brasil, ouvi uma ministração muito poderosa. Uma cantora dizia: quando eu chegar no céu, eu só consigo imaginar o Moisés. Imagine comigo, sonhe comigo, feche seus olhos e apenas imagine essa cena comigo. Nós chegamos no céu. A palavra diz que o mesmo Jesus irá nos receber no céu. Mas assim que nós chegarmos, aparece o Moisés, empolgado, pulando, e pergunta: ei, como era ter o Espírito Santo vivendo dentro de você? Porque ele abriu o mar para mim, ele fez milagres para mim, mas vocês tiveram um privilégio de que ele morasse nos seus corações. Como é que era? Aí eu pergunto: qual o valor que nós estamos dando para o Espírito Santo? Nós realmente estamos experimentando o Espírito Santo? Estamos vivendo o Espírito Santo? Ou somos cristãos que vivem de domingo em domingo? Eu vivo apenas de visitas à igreja. Eu não quero viver de visitas à igreja. Eu quero viver uma vida de experiências diárias com Jesus.
Que eu possa acordar de manhã e a presença dele esteja ali comigo. Que eu vá deitar à noite e a presença dele esteja ali comigo. Porque se a presença de Deus é comigo, se ele é por nós, quem será contra nós? Colocamos tantas coisas como prioridade na nossa vida, esquecendo que ele é o centro, ele é o motivo, ele é a fonte. Eu lhe desafio nessa noite: conheça Jesus e depois venha me contar. Talvez se eu não estiver nos Estados Unidos, me conte pela rede social como começa a arder o seu coração somente de ouvir falar sobre Jesus. Eu não sei se acontece com vocês, mas toda pessoa que for conversar comigo, haverá 3 assuntos que sempre vão chegar à mesa: futebol, porque é a minha paixão; Fórmula 1, porque também é minha paixão; mas principalmente Jesus. Podemos falar sobre qualquer assunto, em algum ponto da conversa Jesus vai aparecer. É por isso que o coração deles ardia, porque em algum ponto Jesus, Deus, Espírito Santo entrou na cena. E eles disseram: ei, não é. Eu queria só dar umas pequenas frases, mas nessa história de Emaús, eles fisicamente não perceberam que era Jesus, eles não viram Jesus, mas o espírito deles reagiu a Jesus. Você não entendeu isso? O espírito deles conhecia Jesus. Os seus olhos talvez não, mas o espírito deles reagiu a Jesus, às palavras de Jesus, ao amor de Jesus, porque já havia um relacionamento com ele. A palavra diz que quando Jesus ressuscita, os discípulos vão até o túmulo e não encontram ele. A palavra diz que Maria chega lá e começa a gritar e diz: onde o puseram? Onde está o meu Jesus? A palavra diz que Jesus estava atrás dela. Ela olha para Jesus, mas não reconhece ele. E isso quebranta o meu coração, porque muitas vezes, com as preocupações da vida, nos esquecemos de Jesus ao ponto de não reconhecê-lo mais. O nosso pai sempre diz: o que poderia ser pior do que não conhecer Jesus? Ter conhecido Jesus, mas não reconhecê-lo mais. A palavra diz que ela olha para Jesus e pensa que é um jardineiro, e pergunta para ele: onde o colocaste? Ela se vira e está indo embora, e somente quando Jesus grita: Maria, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ela não reconhecia mais Jesus, mas foi suficiente ser chamada pelo seu nome, porque sim, o Criador do universo conhece teu nome. Quando Jesus fala Maria, a palavra diz que ela vira e corre até ele. E nessa noite é essa palavra que eu queria deixar para vocês. Jesus hoje te chama pelo teu nome. Bel, Edgar, Juan, Gianfranco, seja qual for o teu nome, Jesus hoje te chama. E é suficiente ouvir Jesus nos chamar para voltar. E assim como recebeu aquele pai o filho pródigo, hoje ele nos recebe de braços abertos. Porque não interessa o teu passado, não interessa o teu ontem. Se Jesus não se importa com o teu ontem, eu também não. Não quero nem saber o que você fez ontem. Eu quero saber da sua decisão de hoje. Se você decidir hoje, Ele muda o amanhã. Se você decidir hoje, Ele transforma o amanhã. Quantos podem dizer amém a isso? Você não entendeu, você não entendeu.